Fala, turma de casa, cheguei com mais um Momento do Esporte de sábado, neste dia lindo. Vem comigo, vamos começar a edição de hoje nas quadras para falar de um esporte super tradicional. Desde 1936, o basquete faz parte dos Jogos Olímpicos. A modalidade que conquista e inspira muita gente no mundo inteiro tem uma história de mais de 100 anos. Vamos saber mais desse universo na matéria. Roda aí. Bola ao cesto? E num cesto de 3 metros de altura? Assim também é conhecido o basquete, um jogo criado em 1891 nos Estados Unidos pelo professor canadense de educação física James Naismith. Tem mais de um século de sua criação. Ele surgiu para atender a uma necessidade de alunos de determinada escola praticarem um esporte em um ambiente fechado, pois o inverno lá era muito rigoroso e os alunos dessa escola precisavam de fazer a prática esportiva de uma forma divertida e sem ter contato com o clima rigoroso daquela época. O basquete faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1936, mas para a seleção masculina brasileira, a final dos Jogos Pan-Americanos de 87 é considerada a maior vitória de toda a história. O time de Oscar venceu os Estados Unidos, donos da casa, por 120-115. Sem a presença do Brasil no torneio masculino e feminino de basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio, coube a uma paulista, Andréia Silva, representar o país. Ela foi a primeira mulher a apitar um jogo do basquete masculino na história das Olimpíadas e usou as redes sociais para encorajar mulheres a entrar na profissão. Abre aspas. Meninas, tudo isso é para dizer que vocês podem as mesmas coisas e coisas maiores. Sejam determinadas. As federações querem mulheres, a FIBA, a CBB, fecha aspas. Na Bahia, a luta da Federação Baiana segue para tornar o basquete ainda mais popular. Seria muito bom se houvesse iniciativas, tanto públicas quanto privadas, para incentivar a prática de mais jovens. Acho que a gente vive num estado muito grande, que tem muito potencial e muitos atletas podem vir a surgir a partir dessa prática. Atividades aquáticas trazem muitos benefícios à saúde. A hidroterapia, por exemplo, deu lugar a uma especialidade da fisioterapia, a fisioterapia aquática. Um tratamento dentro da água que promove resultados rápidos e quase indolor ao paciente. Vamos ver. Uma boa conversa acompanhada do tratamento. Esse é um momento esperado por Márcia, que sofre com a fibromialgia há mais de 10 anos. Doença que provoca fortes dores nas articulações, como em ossos, músculos, tendões e até nos ligamentos. E a hidroterapia, que é uma fisioterapia aquática, né? Ela chegou em minha vida muito recentemente, mas que eu estou tendo um prazer imenso de vir, de criar essa rotina, porque isso é muito difícil para o fibromialgico, acordar com dor, lidar com a dor e mesmo assim vibrar positivamente. Márcia já havia tentado diminuir as dores que sentia por conta da fibromialgia com o Pilates e também com os tratamentos alternativos, como Reiki e aromaterapia. Mas foi com a fisioterapia aquática que teve respostas para o resultado que tanto procurava. Eu precisava de uma atividade que me desse leveza, que me impossibilitasse não sentir dor durante o movimento. Então, a fisioterapia aquática abriu essa possibilidade, eu tenho gostado bastante também. De acordo com essa fisioterapeuta, as propriedades físicas da água fazem toda a diferença na terapia. A gente acelera, melhora a questão do retorno venoso, consegue ter uma maior mobilidade, ganhar força muscular, amplitude de movimento com maior facilidade dentro da água, utilizando pressão hidrostática, o empuxo, a turbulência, que são propriedades físicas da água. Para o tratamento ser mais eficaz, a água precisa estar entre 33 e 35 graus, já que o aquecimento do corpo melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, diminui a dor com a prática dos movimentos. Isso aumenta o aporte sanguíneo e melhora a condição muscular para que a gente possa trabalhar. E ela afirma ainda que o tratamento é viável para todo tipo de paciente.
Não é necessário que o médico passe. Hoje a gente tem um costume de esperar que o médico, né, encaminhe para a fisioterapia. Não há necessidade. Desde que você perceba que você tem uma dificuldade, que tem um problema, uma artrose, né, que você tem uma dificuldade de fazer exercício em solo, você pode procurar uma das clínicas ou academias que trabalhem com fisioterapia aquática e fazer sua inscrição. E já que estamos falando de água, vamos seguir nas piscinas. O nadador termina a prova, tira a sua touca, mas há uma outra por baixo. Qual a necessidade? Essa curiosidade a gente tira no quadro Se Ligue. Vamos ver. Usar duas toucas melhora o desempenho dos nadadores. Parece estranho, mas é real. O principal motivo para a redundância de toucas que a maioria dos atletas adota na natação é bem simples: manter firmes os óculos. A técnica evita também que as alças do equipamento se prendam ao cabelo dos nadadores. A questão chamou a atenção na Rio 2016, quando Michael Phelps, minutos antes de cair na piscina para a sua 25ª medalha olímpica, com revezamento 4x200 livre dos Estados Unidos, rasgou sua segunda touca ao tentar colocá-la. Apesar de já estar usando uma, o maior atleta olímpico de todos os tempos teve que pegar outra emprestada com o companheiro Colonel Dwyer e a colocou virada ao contrário por uma questão de patrocinadores. Apesar de a técnica das duas toucas ser adotada por boa parte dos nadadores, há aqueles que preferem mesmo nadar sem nenhuma, apenas raspando a cabeça antes das competições e cair na água sem o equipamento. E aí, gostou da curiosidade desta semana? Manda sua mensagem para o nosso Instagram, @TVAlba. No próximo bloco você vai entender a importância do treino de adaptação na academia. Não saia daí, o Momento do Esporte volta já. Estamos de volta com o nosso Momento do Esporte de sábado. Bom, retomar a atividade física ou voltar à academia depois de um tempo requer alguns cuidados. Por isso, existe o famoso treino de adaptação. Vamos entender mais na matéria. Ao entrar na academia, a primeira coisa que vem em mente é a luta pelos almejados resultados. Geralmente as pessoas, né, o comum é que as pessoas retornem à academia ou até mesmo alunos que nunca praticaram, já começando com cargas altas, volumes de treino altíssimo, que pode acarretar em lesões, né? Um problema mais sério. Então o treino de adaptação é justamente para ambientar o aluno, né? Fazer com que ele treine de forma mais segura possível, né? Para isso existem variáveis que devem ser compatíveis para o condicionamento dele, o histórico de saúde, entre outras variáveis. Segundo especialistas, durante o período de adaptação, é necessário começar com um treino mais leve para conhecer os equipamentos do local, se ambientar e ainda avisar o corpo que ele será mais exercitado. Geralmente, esses treinos podem durar de 2 a 4 semanas e podem ser divididos em AB. O ideal é que os iniciantes na academia comecem com treinos em aparelhos, já que os pesos podem causar alguma lesão. Os treinos são feitos de ciclos, como aptidão física, para força e mais habilidade, e fadiga, que assim como o próprio nome diz, gera cansaço e desgaste no atleta e nos músculos. É o famoso até a falha. Isso faz com que o aluno, ou o praticante, né, ele progrida gradativamente, sem pressa, né? Justamente o treino adaptativo precede o treino específico. Claro que todo mundo visa a estética, uma redução de gordura, um ganho de massa muscular, mas antes do treinamento específico, deve-se começar com o treino adaptativo para que você prepare seus tendões, suas articulações e seus músculos, para evitar problemas
futuros. Além disso, se a ideia é garantir saúde e também tornear os músculos, o aluno deve contar sempre com o apoio de um profissional. Foi o que buscou a enfermeira Camila. Chegou na academia, já quer logo o resultado, né? Se pudesse, a gente tinha resultado imediato, né? E essa questão do treino adaptativo, ficar ali 1, 2, 3 dias, pode ir uma, 2 semanas, é ruim? Não, eu gosto. Não acha muito chato não ficar repetindo esses aparelhos aí por longos dias? Quem quer resultado imediato tem que correr atrás do prejuízo. E agora você vai conferir uma entrevista com Diego Gramacho, personal trainer, especialista em biomecânica da atividade física, para entender mais como deve ser feita essa adaptação. Veja. Diego, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Momento do Esporte. E para a gente começar, quem deve fazer esse treino de adaptação nas academias? Quem deve trazer o tema sempre são profissionais capacitados, profissionais de educação física, devidamente habilitados pelo CREF da sua região. No caso de Salvador, o CREF 13, tem muitos profissionais muito bons e capacitados para poder fazer uma precisão de um treino adaptativo para todos os alunos. E todo mundo precisa desse treino adaptativo? Todo mundo, a depender muito da fase desse aluno. Exemplo, um aluno que está começando na fase da musculação, ele precisa de um treino adaptativo porque ele não está acostumado a fazer determinados movimentos. Então, para não causar uma lesão muscular muito grande, ele precisa ir em doses homeopáticas fazendo esse treino adaptativo e evoluindo e melhorando nessa musculação. Tal como alunos evoluídos também, que pararem, eles também têm a necessidade de fazer um treino adaptativo para você readaptar seu corpo a fazer esses determinados movimentos. Independente de idade, todo mundo tem que fazer. De idade. E como é que começa geralmente esse treino? AB? Essa questão de AB, ABC e idade já caiu muito por terra. A gente sabe que indivíduos com 12, 13 anos, eles já estão aptos a fazer musculação. Não tem essa questão mais de atrapalhar o crescimento da criança. É só um treino mais maçante e que eu não indico a musculação para uma criança por ser maçante, mas que faz com que a criança não cresça. Isso aí já caiu por terra há muito tempo, já tem artigos já que falam isso. E um treino A, B, ABC, o que seja, vai do professor. E depende muito da disponibilidade de horário do aluno. Porque a gente pode subdividir esse treino em adaptativo A, adaptativo B, sendo que abranja todos os grupos musculares. Isso aí é que é bacana. Para quem está começando, quantos dias assim é necessário? Existe uma coisa chamada o fenômeno da supercompensação, que você tem que sair de uma fase de adaptação para você ir evoluindo as cargas, evoluindo as tensões, evoluindo a intensidade. Então, para dar certo, tem que ser pelo menos 3 vezes na semana. Um treino de 2 vezes na semana é um estímulo muito pífio para o nosso corpo fazer essa readaptação da supercompensação. Então, eu indico para todos os alunos de 3 a 4 vezes na semana, intervalar esses treinos, treina segundas, quartas e sextas, no domingo faz uma caminhada, mas a parte da musculação, a parte do treino mais tensional, é bacana segunda, quarta e sexta para começar. E para quem quer emagrecer, o cardio funciona como nesse início aí desse processo? Pronto. Para quem quer emagrecer, não vamos falar. É legal falar de cardio para a gente tirar um pouco esse mito, né? Porque todo mundo tem aquela impressão de que a parte cardiorrespiratória é que vai fazer o emagrecimento. Ele ajuda bastante, porque ajuda com que você tenha esse déficit calórico. É massa, é bacana. Só que quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em déficit calórico sempre. A sua ingesta calórica tem que ser menor do que o seu gasto calórico. E o cardio ajuda nisso. Só que a musculação em si, o treino tensional em si, faz com que você ganhe mais massa muscular e, de uma forma basal, em descanso, você vai diminuindo o percentual de gordura. Isso aí é bacana também. É legal. Diegão, e dias de descanso? Fundamental?
O descanso é fundamental para quem quer hipertrofia muscular, para quem quer emagrecimento, para quem quer diminuição de percentual de gordura, para você fazer prevenção de lesão. Por isso que é bacana aquilo que você me perguntou do treino A, AB, ABC, porque a gente pode subdividir os treinos em grupos musculares. Um dia você treina peitoral, no outro dia você treina dorsal, no outro dia você treina com ênfase em bíceps, tríceps, perna. E essa fase de descanso também ajuda nesse fenômeno da supercompensação, porque a musculação nada mais é do que você fazer um rompimento de fibras. Você está causando edema muscular naquele momento, e para posterior recuperação, para você ter hipertrofia muscular, a gente precisa do descanso. O descanso é imprescindível para quem está começando na musculação, para quem está nessa fase adaptativa, ou seja, tem que descansar mesmo. Bacana, né? É necessário ir com calma, na verdade. E pode chegar aí logo para pegando peso pesado ou tem que ir devagar? Assim, eu nunca indico você pegar peso pesado, nem se você for um indivíduo extremamente treinado, se você for um atleta de alto rendimento. Não é bacana você já ir pegando peso pesado. Mas também já caiu por terra aquela questão de que o aluno tem que chegar na academia e ir direto para a esteira para você aquecer. Não é. O interessante da esteira é no pós-treino. Independente se você quiser emagrecer, se você quiser diminuir o percentual de gordura, se você quiser um condicionamento cardiorrespiratório, beleza. Mas você chega na academia, o que é que você deve fazer? Você deve fazer uma lubrificação articular. Você deve pensar no seu músculo, na sua máquina, que o motor ainda não está lubrificado. Aí o que é que você faz? Você faz alguns movimentos para aquele grupo muscular, exemplo, peitoral, faz algumas flexões de braço para você dar uma aquecida, dar uma irrigada no seu músculo com sangue, dar uma lubrificada nessa articulação do ombro, articulação do cotovelo, para você preparar a sua máquina para poder pegar aquele determinado peso. Aí é bacana. Já você falou do aquecimento. E o alongamento? Pronto. Aí chegamos numa parte que existem várias controvérsias, né? O alongamento antes ou depois, o alongamento é importante ou não é, o alongamento prejudica na hipertrofia muscular ou não. Não, o alongamento não prejudica na hipertrofia muscular. O alongamento é importante antes e depois da musculação. Mas se você não tiver com tempo, faça esse alongamento depois. Porque quando a gente faz a fase do aquecimento, você já lubrifica a articulação, você já melhora a irrigação sanguínea. Posteriormente a isso, você treina e faz o alongamento. Você já ajuda na flexibilidade, na mobilidade articular. Mas se puder fazer um alongamentozinho antes do treino, um alongamento depois do treino, vai ajudar bastante, não vai prejudicar na hipertrofia muscular. Digamos, para a gente finalizar, como fica a alimentação nesse processo todo aí? Pronto. A alimentação é imprescindível. Eu digo para meus alunos, eu sou professor de educação física, mas eu tenho pós-graduação em nutrição também. Então, a nutrição é 70% de tudo. 30% é o treino, 70% é a nutrição, independente do seu objetivo final. Porque lá na academia a gente passa 1 hora e meia. As outras 23 horas do nosso dia é que vão determinar se você vai ter uma hipertrofia muscular boa, se você vai ter um emagrecimento bom, se você vai diminuir o percentual de gordura, isso é bacana. Ou seja, tem que estar alinhado a parte da educação física com a parte do nutricionista, com os fisioterapeutas também. Tem que ter um conjunto para você conseguir essa hipertrofia ou esse emagrecimento. Agora, sim, eu vou até falar um adendo a mais. Todo mundo pensa naquele gominho. Eu vou construir o gominho na academia. Não, você não vai construir o gominho na academia. Você constrói o gominho na cozinha. Se você fizer uma alimentação bacana, se alimentar de 3 em 3 horas, diminuir a quantidade de doce, frituras, a ingesta de refrigerantes, isso aí ajuda bastante a você construir o gominho. Muito bacana, né? Muito obrigado, Diego, por aceitar o convite aqui do nosso Momento do Esporte. Te agradeço. Legal. Até uma próxima. Tá bom, Léo. Muito obrigado. Que entrevista bacana, né, gente? E agora vamos para o top 3 dos assuntos ligados ao esporte mais comentados no Twitter esta semana. Roda a vinheta. Top 3. Destaque em goleada do Flamengo. Gabigol diz que vai comemorar em Festival do Rap.
E top 2, clássico da Anvisa, FIFA decide que Brasil e Argentina terá de ser realizado em nova data e em novo local. E o top 1, claro, goleiro do Sport faz 8 defesas e segura empate com o Ceará. Abre aspas, com um a menos não é fácil. E com esse top 3, eu me despeço de você. Lembrando que sábado que vem a gente volta a se encontrar aqui na telinha da TV Alba, a partir das 10h30 da manhã. Durante a semana, a gente sempre se vê no Alba Notícias, às 7h30 da noite, com reprise às 7 horas da manhã. E você de casa pode ajudar a gente a fazer o nosso Momento do Esporte. Manda aquela contribuição para o nosso Instagram, @TV Alba. Anota aí, viu? @TV Alba. Eu vou indo. Até semana que vem. Fui!